Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí a mais uma videoaula aqui no nosso canal, ou seja, o nosso primeiro conteúdo de 2026. É claro, trazendo o que é mais relevante e mais importante na logística quando se trata de tendências. Então, no vídeo de hoje, nós vamos mostrar para vocês o que é de tendência para logística para 2026. Então, esse vídeo está imperdível. Se eu fosse você, eu ficava comigo neste vídeo até o final para que você possa estar por dentro do que está rolando na logística e o que para esse ano promete o cenário logístico, inclusive da nossa cadeia de suprimentos, da nossa supply chain. Se você está caindo aqui neste vídeo pela primeira vez, muito prazer, eu sou Everton Godoy, sou seu explorador da logística e você está no canal Godoy Logística 4.0. Seja muito bem-vindo. Quase 3 anos na realidade, estamos aí mostrando para vocês todas as novidades da logística, supply chain e tudo que é tendência de tecnologia para logística para que você possa estar antenado e estar atualizado. Bora para o que interessa. A logística atual opera em um cenário com grande previsibilidade de demanda, assim como também pressão por custos, assim como exigência no nível de serviço, além de custo elevado, do nível de serviço elevado e metas ambientais cada vez mais rígidas. Neste contexto, a tecnologia ela deixa de ser uma base estrutural e passa a ser uma grande importância para todo o mundo logístico. Então isso significa que todos os meios e todos os caminhos que podem levar a você tomar novas decisões estão nessas novas tendências. A primeira delas, então, a que a gente pode mostrar, então, é sobre a inteligência artificial. Há muito tempo, então, ela tem predominado todo o cenário da logística e cada vez mais ela tem se propagado tanto na previsão de demanda, na otimização de estoques, assim como também na roteirização inteligente. Isso significa que se eu preparar o meu estoque de uma forma que eu possa atender a minha demanda de venda principalmente, isso pode ser um dos grandes pilares e um dos grandes fatores para que então a minha venda possa ocorrer, assim como também a otimização do meu estoque, fazendo com que os armazéns possam ser otimizados e garantindo uma maior operacionalidade dentro do seu negócio. Então, o que a gente pode ver aqui na previsão de demanda é que a IA ela está cada vez mais trabalhando com a previsibilidade dessa demanda e essa demanda está cada vez mais presente e, consequentemente, isso tem se tornado de maior importância, principalmente na parte dos negócios. Isso significa que a IA ela vai fazer uma previsão de demanda com mais acuracidade e isso significa que eu vou precisar preparar o meu estoque com mais precisão e com mais exatidão para que então todas as minhas vendas possam então atender a todas essas prospecções. Isso significa que isso pode então se tornar uma maior variabilidade de tudo que se fala aí sobre a IA. Além também da roteirização inteligente. Hoje em dia, né, quando se fala aí de roteirização, se fala de otimização de rotas. Significa fazer com que as rotas de transporte, principalmente tanto entrega quanto coleta, elas possam funcionar aí com maior exatidão, é claro, reduzindo custos no transporte e, é claro, também os custos logísticos que envolvem também a parte de transporte. Com isso, a gente vai ter, então, menos custo e menos ruptura dentro do nosso estoque. Então, a IA vai continuar prevalecendo e vai predominar de forma mais inteligente nesse quesito de previsão de demanda e gestão de estoques, garantindo que ambos entre eles possam então ter aí uma maior exatidão dentro das suas operações. A inteligência artificial aí então aplicada à logística, ela vai atuar principalmente na antecipação de eventos e otimização de tomadas de decisão,
E é claro que em 2026 os sistemas deixam de ser reativos e passam a operar de forma preditiva e prescritiva. Então, ou seja, eu vou poder então fazer tudo isso, nessas otimizações, eu posso então fazer um planejamento de demanda através do Machine Learning, como já é utilizado na robótica para então fazer com que a operação, com que aqueles robôs eles possam então operar dentro de um armazém ou dentro de um centro de distribuição, com mais exatidão. Vai ter então a otimização dinâmica de rotas e modais. Isso vai permitir principalmente um exemplo aí no modal rodoviário, que então a gente possa fazer a distribuição dessas rotas, tanto de entregas e coletas, com mais exatidão, otimizando as rotas, o caminho e o percurso e fazendo com que eu venha chegar com mais exatidão no meu cliente final. Isso que é o mais importante de tudo. E aí então a IA ela vai permitir com que eu venha fazer uma análise preditiva de falhas e principalmente aí de gargalos logísticos. Então, quando eu tenho um sistema dentro da minha operação que possa facilitar com que eu venha trabalhar de forma mais exata, então ele mesmo vai identificar esses gargalos para você. E é claro que você vai trabalhar em cima desses gargalos para reduzir então o erro dentro da operação e inclusive as rupturas de estoque, justamente para poder então reduzir então esses custos. Aí nós temos o segundo aqui, que no caso seria a automação logística. Preste muita atenção nesse quesito, porque a automação ela está se evoluindo de forma ininterrupta e claro, com maior escalabilidade. Isso fala de um crescimento exponencial. As operações sentem a necessidade de então aplicar então e até mesmo implementar algum tipo de automação dentro da operação, justamente para poder então fazer tudo isso. A automação logística aí, então, ela evolui de processos isolados para ecossistemas automatizados, principalmente em centros de distribuição e operações de transportes. Então a gente vai ter então os sistemas automatizados, ou seja, os armazéns eles vão passar a ser automatizados aí, eles vão poder então garantir que eu venha ter maior acuracidade dentro da minha operação, dentro dos meus processos. Inclusive também eu vou ganhar mais agilidade na minha operação. Então se eu implementar então a automação logística aqui, ela vai ser de maior importância para esse ano, porque nós estamos falando de algo que está em crescimento, não só em qualquer outro país, mas em diversos lugares as empresas estão investindo cada vez mais em automação para garantir então a agilidade nos seus processos. Nós temos então os robôs, né, no caso os AMRs, que no caso seria a nomenclatura de Automation Mobile Robots, como também os ASRS, que eu vou colocar aqui na descrição para você como funciona, tá? Assim como também o picking automatizado. Se fala também muito em picking by voice, em picking até mesmo separação por onda, por exemplo, para garantir que a operação em si ela possa se tornar mais automatizada. Isso significa que eu vou reduzir então a repetição na minha operação e vou fazer com que ela venha se tornar mais eficiente. Então a automação logística ela vai evoluir de processos isolados e é claro, com o aumento da produtividade, vamos ter então uma padronização operacional, assim como redução de erros humanos. Quando a gente está falando de erros humanos aqui, então quer dizer, Godoy, então isso significa que eu tenho que automatizar minha operação para poder então reduzir erros?
Exato. Muitas empresas estão fazendo isso para garantir mais agilidade e aumento na qualidade do seu nível de serviço. E é claro que você não pode ficar para trás e você precisa evoluir, não regredir. A internet das coisas, né? A internet das coisas, elas conectam ativos físicos a camadas digitais da logística, permitindo então um monitoramento contínuo e visibilidade de ponta a ponta. Então a gente está falando aqui de rastreamento em tempo real, ou seja, ela vai estar totalmente integradas aos sensores de GPS, assim como também os de temperatura também, para verificar também a presença no ambiente de micro-organismos, enfim, no ambiente de trabalho lá. O interessante de tudo isso, das experiências que eu pude ter na Intermodal ano passado, de um dos stands que eu visitei, as câmeras com inteligência artificial, elas permitem que você possa ter uma visibilidade da operação em si, assim como também se aquele ambiente de trabalho está totalmente seguro ou apresenta algum tipo de risco para a sua segurança. Então, olha que interessante um desses exemplos, que no caso eu estive no stand do Senai e pude acompanhar de perto como a inteligência artificial ela pode trabalhar para então fazer com que a operação em si ela possa se tornar mais eficiente. Então, olha como é um dos grandes desafios que muitos dos empresários e muitos gestores de logística vão ter daqui para frente para poder então implementar esse tipo de tecnologia. Aí é claro também, né, a telemetria das frotas também. Hoje em dia se fala muito em telemetria, inclusive nós temos um vídeo no canal que a gente já falou sobre telemetria. Inclusive, num dos vídeos nossos a gente trouxe um especialista da Infleet, que esse especialista ele falou tudo então sobre como é que funciona a telemetria. Inclusive hoje é um grande diferencial qualquer tipo de frota de transporte, seja rodoviário, que no caso seria o mais predominante no país hoje. Não tem como você falar em telemetria se você não fazer um controle, se você não falar em controle de gestão de frotas. Então, a internet das coisas, ela vai permitir então você ter uma rastreabilidade maior do controle da sua cadeia logística, assim como você fazer o rastreamento das operações em tempo real. Então você vai ter uma maior previsibilidade, mais produtividade e é claro, você vai ter um controle maior da sua operação. Porque é isso que a internet das coisas ela vai garantir para você, que você venha a ter um maior controle de tudo e, é claro, tendo uma maior proximidade com toda a sua operação. Ou seja, você vai sentir a sua operação de forma mais ininterrupta e, é claro, garantindo com que você também possa fazer tudo de forma mais assertiva. Os sistemas integrados, né? A integração dos sistemas elas vão se tornar crítica para a eficiência logística. E em 2026, as operações eficientes são sustentadas por ecossistemas digitais e integrados. Então, a gente separou então os três aqui que então vão permitir essa integração, que no caso seria o WMS, o TMS e o RP. A gente já falou então sobre esse sistema já no canal há muito tempo atrás, né? Se você quiser acompanhar, tá lá para que você possa estar vendo mais, para visualizar com mais detalhes. Mas o que a gente entende nisso daqui, no caso, seria então a integração entre esses três sistemas, né? Fazendo então com que eles possam aí se conectarem, com que eles possam falar a mesma língua, isso fazendo com que eles venham se tornar mais eficientes. Então isso é um dos grandes diferenciais quando se fala de sistema de integração, ou seja,
de todos os departamentos, de todas as operações da empresa, eles vão estar aí então acompanhando todas essas informações em tempo real. Então, com isso, a gente vai ter uma tomada de decisão mais rápida para então corrigir ou então inibir os gargalos logísticos que acontecem dentro da operação, assim como também planejar melhor e também ter um planejamento com mais eficiência, né? Ter uma execução mais eficiente dentro das operações e, é claro, fazendo com que as operações em si elas possam então fluir com mais produtividade. Então, com isso, nós vamos ter uma eliminação de silos de informação e tomadas de decisão mais unificadas. Um dos exemplos também são os controles towers, né, para a orquestração e visibilidade, né, de toda a operação. E é claro que a gente também tem as plataformas cloud, que no caso seriam os serviços na nuvens para poder então fazer integração de dados, principalmente entre esses sistemas, né, que aí então é onde vai predominar cada vez mais. E é claro, por último aqui, a sustentabilidade, o ESG, ainda vai ser um dos pilares para esse ano também. Então isso significa que dentro dos sistemas, que o ESG nesse caso, ele deixou de ser um politicamente correto, melhor dizendo, entre aspas, e passa a ser obrigação das empresas a partir deste ano, então implementar novas regras de sustentabilidade dentro das empresas. Vai ser no começo vão ter uma pequena dificuldade para adaptação e para melhoria de toda a operação. Só que nesse caso vai se tornar aí um dos grandes diferenciais. E é claro que vai se tornar aí uma obrigação das empresas elas terem então principalmente o quesito ESG dentro das suas operações. A gente vai ter então a otimização de rotas, justamente para que então possa ocorrer então uma redução de gás carbônico na atmosfera, que isso no caso não é somente uma preocupação somente no Brasil, mas uma preocupação mundial, até porque nós temos uma legislação vigente, né, que eu já citei diversas vezes aqui no canal, que seria a Procov P8. Para quem não sabe exatamente como é que funciona a Procov P8, no caso é uma legislação ao qual permite com que você venha ter, que todos os países aí venham se comprometer a poder então reduzir a emissão de gás carbono na atmosfera. E é claro, com isso aí garantindo uma sobrevivência do nosso meio ambiente, no caso também, melhor dizendo. Aí também a grande novidade que a gente vai ter aí vai ser as frotas elétricas, que no caso elas vão até o ano passado, por exemplo, algumas empresas já adotaram dentro das suas frotas de transporte de veículos elétricos. Só que para esse ano já vai ser uma grande tendência. Nós temos inclusive um exemplo que o Mercado Livre, na sua operação de last mile, por exemplo, já está atuando com veículos elétricos circulando por aí, e isso não é novidade para ninguém. Assim como também grandes outros players logísticos também já atuam também com veículos elétricos, com caminhões, com ônibus, enfim, tudo aquilo que se refere à sustentabilidade. Assim como também a gente pode falar também dos veículos híbridos ou então GNV, enfim, mas só que as frotas elétricas é o que vai mandar no mercado e é o que vai estar crescendo com mais predominância. E com isso, a gente vai ter então um equilíbrio entre custo, o nível de serviço e a responsabilidade ambiental. Então, ou seja,
além de todos esses itens, a gente vai ter, as empresas também, elas vão estar focadas também nos relatórios de impactos ambientais. Elas vão estar totalmente preocupadas com essa parte dos impactos ambientais, porque então elas vão ter que pensar duas vezes antes de tomar qualquer tipo de decisão ou ação que possa então degradar ou biodegradar o meio ambiente daqui para frente. Então, ou seja, galera, o ESG ele não é mais uma modinha como muitos de outros lugares. Ele passa a ser obrigação geral das empresas a partir desse ano. Em 2026, a logística ela será orientada por dados, altamente automatizada, integrada digitalmente e totalmente alinhada às metas ESG. Empresas que não acompanharem essa evolução tecnológica enfrentarão limitações e também limitações operacionais e competitivas. Então, galera, se você gostou desse conteúdo, deixe nos comentários o que você acha sobre esse assunto, sobre cada um dessas tendências que a gente já falou aqui. Inclusive, lá no site da Logfeed, nós vamos deixar então aqui o QR Code aqui do lado para que você possa estar acompanhando. Escrevi um artigo falando então sobre essas novas tendências. E é claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal ainda, vai lá, se inscreve lá, deixe seu like se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, com seus gestores, diretores gerais de operacionais, gerentes de logística, analistas, enfim, para que todos possam estar acompanhando essas novas tendências de logística. E é claro, esperamos que vocês tenham gostado deste conteúdo e esperamos vocês no próximo vídeo. Até lá!